Bom dia, meus irmãos, bom dia, meus amigos, onde quer que você esteja me assistindo, aqui vai o meu abraço para você, que Deus abençoe sempre a sua vida, desculpa. Que Deus abençoe sempre a sua vida, que Deus te pague por esse apoio que você está me dando, por você estar caminhando juntamente comigo nessa batalha, de esclarecimentos, principalmente para esclarecer a respeito dessa seita maligna, que tanto mal faz para as pessoas. Muito obrigado a todos vocês, meus irmãos. Peço a você que está me assistindo, que gosta do meu trabalho, por favor, dá um joinha para mim aí, para me ajudar, bom? E você, meu irmão, que ainda não se inscreveu no meu canal, por favor, faça isso. Me ajude aí, eu estou numa batalha aí para completar 1000 inscritos, E graças a Deus ela vai indo muito bem, mas com a sua ajuda e com a ajuda de Deus vai melhor ainda, tá? Eu gostaria de agradecer a todos vocês, meus irmãos, em qualquer parte, tanto faz ser aqui no Brasil como em outro país que estiver me assistindo. Muito obrigado por tudo, Deus abençoe a vocês. Eu gostaria de pedir para aquele irmão que é testemunha de Jeová, que está desanimado lá porque não está acreditando mais naquelas conversas fiadas, dá uma ligadinha para mim, para a gente conversar, para a gente bater um papo aqui, trocar umas experiências. Aquele que saiu, que foi desassociado, que está desprezado por todos, inclusive por alguns parentes, dá uma ligadinha para mim, para a gente conversar, tá? Nós vamos bater um papão aqui, vamos trocar uma experiência um com o outro. Meu telefone é 99151-5617. Aqui das Minas Gerais, uai. O DDD é o 037 das Minas Gerais, uai. Meus irmãos, hoje eu quero falar sobre um assunto muito interessante. A Sociedade Torre de Vigia, ela afirma que em 1919, Deus designou um grupo de testemunha de Jeová, chamado de Corpo Governante, para cuidar do povo de Deus aqui na terra. E, se quiser fazer parte do povo de Deus, tem que obedecer cegamente esse corpo governante. Esse grupo, chamado de corpo governante, é composto por 8 homens que são autoridade máxima entre as TJs. Preste atenção, a palavra desses 8 homens estão acima da palavra de Deus, a Bíblia. O que eles falam está acima da Bíblia. Mas, para ser servo de Deus, precisamos sujeitar a homens imperfeitos como nós? Será? Será que nós precisamos de obedecer cegamente homens imperfeitos como nós para ser servo de Deus? Bom, se Deus tivesse, preste atenção, meus irmãos, se Deus tivesse designado esse tal corpo governante para dominar sobre o seu povo, Deus estaria contrariando a sua própria palavra. Preste atenção. Se Deus tivesse designado um corpo governante, homens imperfeitos como nós, para dominar sobre o seu povo, Deus estaria contrariando as suas próprias palavras. Em Jeremias, capítulo 17, versículo 5. Preste atenção no que Deus disse em Jeremias, capítulo 17, versículo 5. Deus disse assim, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Então Deus diz que maldito o homem que confia no homem. Agora, se Deus disse isso, Deus ia designar homens imperfeitos para dominar sobre o seu povo? Eu acho que esse texto já deixa bem claro que Deus não designou ninguém para dominar sobre o seu povo. Mas nós vamos considerar mais alguns textos aqui. Tem mais. Não é só esse não. Por exemplo,
Em Mateus, capítulo 20, versículos 25 a 28, veja o que Jesus disse. Jesus disse assim, ó: sabe que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser se tornar grande entre vós, será o que vos sirva. Viram? Vimos aqui uma prova de que Jesus não designou ninguém para dominar entre seus seguidores. Mas, para não haver sombra de dúvida, vamos considerar mais um texto aqui que mostra as palavras de Jesus, em Mateus capítulo 23, versículos 8 a 11. Aqui mostra as palavras do próprio Jesus dizendo, olha, vós porém não sereis chamados de mestres, porque um só é vosso mestre, vós sois todos irmãos. A ninguém na terra chamei de vosso pai, porque um só é vosso pai, aquele que está no céu. Nem sereis chamado de guia, porque um só é vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será o vosso servo. Bom, eu acho que ficou bem claro. Mas, se alguém ainda tem dúvida se Deus designou um corpo governante ou não, nós vamos considerar aqui as palavras do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo também vai mostrar um assunto muito interessante a respeito disso. Vamos ver aqui no livro de Efésios, no capítulo 4, versículo 11. Aqui veja o que o apóstolo Paulo diz. O apóstolo Paulo, falando sobre Jesus, ele disse assim, ó: Ele, Jesus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Então veja, meus irmãos, o apóstolo Paulo não mencionou aqui nada a respeito de um corpo governante. Então isso significa que Jesus não designou um corpo governante. Agora, meus irmãos, para acabar de vez com essa história de corpo governante, ungido, eu vou mostrar um texto aqui que diz que todos que crêem no Evangelho verdadeiro, todos que crêem no Evangelho verdadeiro, é selado com o Espírito Santo. Não é só 144 mil que é selado com o Espírito Santo, não. É todos que crêem no Evangelho verdadeiro, é selado com o Espírito Santo. Todos que acreditou no Evangelho de Cristo, é selado com o Espírito Santo. Veja, meus irmãos, Efésios, no capítulo 1, versículo 13. Aqui o apóstolo Paulo diz assim, ó: em quem vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também, crido, foste selado com o Espírito da promessa. Então preste atenção, meus irmãos. Vamos repetir esse texto aqui para enfatizar muito bem. Veja o que o apóstolo Paulo diz. Em quem vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito da promessa. Então o que nós entendemos aqui? É que todas as pessoas que creu no Evangelho, que acreditou em Cristo, acredita no sacrifício resgatador de Cristo, que é o ponto central do Evangelho, acreditou que Cristo é nosso único Senhor e Salvador, essa pessoa já foi selada com o Espírito Santo. Então, essa história de 144 mil selados com o Espírito Santo, essa história não passa de heresia. Aqui fica claro, todos que creem no Evangelho, né? Todos que creem no Evangelho verdadeiro, é selado com o Espírito Santo. Então, meus irmãos,
Não acredite nessa história de 144 mil ungidos, não, porque são muito mais ungidos. Todos que creu na promessa, no evangelho da promessa, todos que acreditou que Cristo é o nosso Senhor e Salvador, é selado com o Espírito Santo. Essa história de 144 mil é heresia pura.